podcast do Instituto Monte Castelo. Apresentação: Gabriel de Arruda Castro. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu converso hoje com Anselmo Heidrich. Ele é professor de Geografia, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo, além de coautor do livro Não Culpe o Capitalismo, que é um dos raros livros de geografia que não partem de pressupostos da esquerda. Anselmo, obrigado por aceitar esse convite, e eu começo com uma pergunta que eu acho que alguns dos nossos ouvintes também têm. Quando a gente vê fotos antigas de São Paulo, do Rio, dos anos 50 para trás, a gente tem a impressão de que eram lugares organizados, com uma escala mais humana, as pessoas conseguiam fazer as coisas caminhando, havia ali um certo grau de civilidade que não se vê hoje tão facilmente no centro das grandes cidades brasileiras. E, ao mesmo tempo, algumas das cidades que atraem turistas hoje no Brasil por causa do seu patrimônio urbanístico e arquitetônico são cidades que pararam no tempo. Ouro Preto, por exemplo, parou de crescer em grande medida por causa do fim do ciclo do ouro e da mudança do eixo econômico ali para outras regiões de Minas Gerais. Goiás Velho, em Goiás, é um outro exemplo, é uma cidade que deixou de ser importante quando Goiânia foi construída e, por ter parado no tempo, ela acabou mantendo uma identidade urbanística e arquitetônica muito clara e muito interessante. O que houve nos anos 50 ou 60 no Brasil dali para frente que transformou as cidades grandes e inclusive as médias cidades em lugares tão caóticos e disfuncionais? Em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu adoro participar desse tipo de atividade. Obrigado a ti, Gabriel, obrigado ao Instituto Monte Castelo. Bom, essa pergunta aí, ela é bastante vasta, né? A resposta dela, eu vou dizer que é multifatorial. Houve vários tipos de causas que levaram a esse tipo de fenômeno que nós temos hoje nas cidades brasileiras, e não é um fenômeno só brasileiro. Se a gente for para outras cidades de outros países, como o México, outros lugares assim, a gente também vai ver similaridade. Uma vez eu vi uma frase muito interessante, cujo autor eu não vou me lembrar, que ele disse assim, era um urbanista, ele disse assim: antigamente nós tínhamos sociedades piores e cidades melhores. Hoje em dia nós temos sociedades melhores e cidades piores. Claro que sociedade melhor hoje em dia, eu sei que é controverso, tem gente que vai dizer que não, que depende do quão antigamente, mas assim, em termos de direitos, conforto, tecnologia, a gente pode dizer que melhorou. Agora, quanto às cidades, que é o foco, a questão é a seguinte, né? Vamos direto ao ponto. A partir dos anos 60, quase tudo começa nos Estados Unidos, para o bem, e às vezes nem tão para o bem, às vezes até para o mal. Então, houve um movimento de planejamento urbano muito intenso, né? Os planificadores urbanos e regionais também, que muitas vezes planificam, querem fazer planejamento não só para cidades, mas para regiões, eles têm uma visão estatista, de que o Estado ele pode conduzir como o mercado e como as cidades vão crescer. E vocês vão reparar que nessa entrevista eu vou falar muitas vezes em cidade e mercado quase como sinônimo. O que acontece? Muitas vezes os planificadores eles não eram assim pessoas que se viam como de esquerda, não acreditavam mais em ideais comunistas, nem essa bobajada toda. Só que eles tinham uma visão de condução do desenvolvimento econômico a partir do Estado. Então, por exemplo, olhando o mapa, eles pensavam, não, aqui vai ficar a área de dormitório, aqui vai ficar a área de centro comercial, aqui vai ficar a área industrial, aqui nós vamos fazer um polo de lazer. Esse é um dos fatores de que muitas vezes cidades socialistas, guardadas as devidas proporções, porque elas têm um mercado interno menos intenso, diversificado, elas têm um planejamento muito parecido com algumas cidades capitalistas a partir dos anos 60, e que começaram a se desenvolver assim muito intensamente nos anos 80 no Brasil. Claro que daí, nos países mais pobres, como o Brasil, que teve uma migração em massa, que é uma característica um pouco diferente dessa migração mais gradual, lenta para o subúrbio nas cidades norte-americanas. No caso, daí tu teve um processo intenso de favelização nas cidades latino-americanas e tal. E o problema não é a migração, o problema é a velocidade disso, que exige uma adaptação
muito rápida e às vezes não dá tempo. O mercado não se adapta de modo suficientemente rápido para atender a todos. Então, essa visão de planejador, ela fez com que muitos subúrbios e periferias se afastassem cada vez mais do centro. E boa parte dos investimentos, seja das incorporações imobiliárias, seja das municipalidades, dos governos estaduais, do governo federal, iam para essas periferias. Por exemplo, gasto com infraestrutura de esgoto, elétrica, infraestrutura viária, e o centro foi sendo abandonado. Os centros sem comércio, ele foi padecendo. E, portanto, daí nós temos essas cidades mais populosas, elas com o centro desvalorizado, com o centro perdido, aí obras arquitetônicas bonitas, que eram um palco das relações sociais, onde as pessoas se davam, conversavam, havia o flerte dos mais novos, a paquera, havia o comércio, as crianças brincando na rua, isso aí foi padecendo, entendeu? Talvez o caso mais emblemático, desculpa interromper, é o caso em São Paulo, a Cracolândia fica exatamente onde era o bairro mais refinado da São Paulo antiga. Eu digo antiga dos Barões do Café, por exemplo, que é o bairro dos Campos Elíseos, né? Era um bairro de mansões do pessoal do café e em menos de 100 anos virou o bairro da Cracolândia, né? E na contracorrente desse tipo de fenômeno, teve uma autora, na verdade teve mais gente, mas teve uma autora fundamental, que já deve ter ouvido falar, chamada Jane Jacobs, que escreveu Vida e Morte das Grandes Cidades, que ela fez uma crítica muito séria a esse modelo de urbanização, né? E outras reformas mais recentes que ocorreram, dos anos 80, 90, elas levaram em conta essa crítica, que na verdade não é nenhuma arquiteta, nenhum urbanista, nenhuma geógrafa, nem nada, é uma teórica urbana, muito lúcida, muito perspicaz, que ela percebeu como esse tipo de coisa estava matando as cidades, né? E fazendo com que o Estado gastasse mais para expandir horizontalmente a cidade. Agora, tem fenômeno também da quantidade, né? Porque o que acontece? Se a população vai crescendo num certo nível, a cidade, o centro, ele acaba se tornando muito mais denso devido aos cruzamentos de uma ponta a outra. Por exemplo, pensa, todo mundo saindo, mas uma boa parte da população da zona leste de São Paulo, que é mais densa, ali a região de Itaquera, indo para os centros, depois se deslocando para outros pontos, aquilo cria um nódulo. Então, é sedutora a alternativa de criar grandes periféricos, anéis viários. E esses anéis viários vão se tornar um custo muito grande para a sociedade, para o erário, né? E o que acontece? Dali vão se criando outros centros menores. Se isso continuasse num movimento de expansão, com novos centros se criando, não seria o problema. O problema é que muitas vezes existem aí a formação de loteamentos clandestinos que demandam uma infraestrutura urbana e não arrecadam impostos. Aí a municipalidade ou o governo estadual fica sempre deficitário. Entendeu? A parte da cidade que custa mais caro, porque é preciso fazer toda a infraestrutura, é justamente a parte que não gera arrecadação, né? E o IPTU, se a gente parar para pensar bem, ele é um dos impostos assim, menos onerosos e é um dos mais justos, né? Porque ele pega todo mundo. Agora, tem cidade aí por aí no interior que 70%, 80% da população não paga IPTU, entendeu? E é engraçado aqui num podcast liberal, né? Por exemplo, eu me vejo como minarquista, está defendendo imposto. Na verdade, eu estou defendendo um imposto menos oneroso do que vários outros que existem e acabam não tendo uma função muito clara. Sim. Agora, é um movimento mais ou menos claro e bastante até já estudado, esse do êxodo rural do Brasil nos anos 60, por ali, que inclui, mas não se resume à migração do Nordeste para São Paulo e para o Rio. Não. Por um lado, ela é uma coisa boa, porque mostra que as regiões do Brasil estavam se tornando ricas a ponto de conseguirem absorver uma demanda que havia dessas pessoas, que as pessoas que iam do Nordeste para uma favela no Rio, por exemplo, elas viviam uma vida ruim no Rio, mas melhor do que elas tinham antes, né? Elas tinham pelo menos um emprego, mesmo que pagando mal no Rio, tinham algum grau de segurança econômica que eles não tinham no Nordeste. Mas foi um crescimento muito rápido, muito abrupto, né? Esse foi o problema, né? Na verdade, se tu parar para analisar aí qualquer padrão de vida de um cara que mora numa favela, uma região periférica, uma submoradia, é muito melhor do que ele estar vivendo mal numa zona rural. Agora, pensamento de esquerda, eu cresci ouvindo isso, que foi a mecanização agrícola,
foram as faltas de direitos trabalhistas no interior, no campo, na zona rural. O cara que é agricultor mesmo, quando eu era jovem, era estudante, né, eu era simpatizante das ideias de esquerda, como boa parte das pessoas, eu visitei o assentamento do MST. Boa parte daqueles que são realmente agricultores, eles vão para outra zona rural. Isso levou, por exemplo, uma grande migração interregional de sulistas, gaúchos e sulistas em geral, para o centro-oeste nos anos 60 e anos 70 e de anos 80 ali em Rondônia, já no norte do Brasil. Então, quer dizer, aí tem uma migração mesmo de pessoas cujas famílias cresciam, já a renda da propriedade pequena e média deles no sul não suportava mais alimentar tantos familiares, e muitos deles, os herdeiros não, os filhos, eles acabavam migrando em busca de terras mais baratas que se encontravam em lugares mais distantes no Brasil. Agora, boa parte que migrou para cidades, migrou por causa da melhor qualidade de vida. Isso aí é bastante evidente, entendeu? Que o padrão de vida deles é muito melhor. Agora, o que acontece? Por que em outros países do mundo tu tem uma periferia urbana relativamente organizada? Em países como o Brasil, que até pouco tempo atrás chamava terceiro mundo, tu tem uma periferia avacalhada, toda favelizada. Eu acho que o melhor livro que eu li a esse respeito foi O Mistério do Capital, um economista peruano chamado Hernando de Soto. Inclusive já esteve aqui no Brasil, no Fórum da Liberdade, explanando e tal. E, na verdade, ele tem um livro muito interessante, que ele fala assim, o que explica o subdesenvolvimento desses países é a falta de um marco legal bastante claro sobre a propriedade privada. Então, ele dá números nesse artigo que eu fiz, o Urbanismo Populista, tem bastante dados que eu compilei do livro dele, né, e eu expus ali. E ele mostra, por exemplo, como é difícil estabelecer uma pequena empresa em países como Filipinas, Haiti, então, é um dos exemplos mais evidentes, no Peru, aí pega dados de Lima, São Paulo, e compara com outros países do mundo que a gente sabe, por exemplo, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, lá o sujeito leva 1 dia, 2, 3, 4 no máximo para montar uma empresa. E daí vai montar uma empresa num país como o Peru, uma cidade como Lima, ele leva mais de 100 dias. No estado de São Paulo, no Brasil, lá 170 dias. Talvez parece que agora está mais ágil, mas mesmo assim bastante longo o processo, várias etapas. E daí ele começa a falar também de residências. Porque o mesmo processo dificultoso que é para te abrir uma empresa, também é para uma residência. Então, por exemplo, se tu tem cidades, periferias, onde tu não tem uma garantia, não tem uma segurança jurídica, para que tu vai arrumar bem o teu estabelecimento? Se amanhã ou depois tu pode ter tudo desapropriado. Sim. Então, daí tu vive numa situação de instabilidade, de insegurança. Tu não investe naquilo o tanto que deveria investir. O Estado lava as mãos porque, aquilo ali é ilegal, então eu não vou arrumar. Mas, no entanto, a extensão de água e luz é feita. Só que não a obra mais cara que o esgotamento sanitário. Então, tu condena essas populações por uma questão burocrática, jurídica, de não fazer a coisa ágil, tu condena elas a um ambiente insalubre. Quer dizer, o Estado é incapaz de oferecer o mínimo de infraestrutura para essas pessoas e também é incapaz de evitar que elas morem lá, porque se não se pode construir uma cidade inteira sobre o morro por razões de segurança ou de infraestrutura, que não se construa, né? Agora o Estado fecha os olhos por alguma razão que é difícil explicar, mas fecha os olhos para a ocupação, para a construção das favelas do Rio de Janeiro, que ocorreu nos anos 60, 70, 80, especialmente, explodiu ali esse número de ocupações, e depois tenta corrigir com gambiarras, né? Mas ele errou tanto antes quanto erra agora, né? Por exemplo, eu moro em Florianópolis, né? Uma cidade com os seus 480 mil habitantes. Só que o sítio urbano dela, a área onde ela está instalada, é uma área grande. Tem uma ilha que ocupa 90% do município, tem um pedacinho no continente. Então, quando a gente vê fotos de Florianópolis, principalmente fotos promocionais de empresas turísticas, pensa, pô, que cidade bonita e tal. Só que 85% dessa cidade, isso segundo o último dado que eu vi, lá por 2000 e pouco, já faz um tempinho. 85% dela, os terrenos dela, são escrituras de posse.
Não são escrituras regulamentadas, não são escrituras públicas. E São algumas contratos casas muito gaveta. boas, inclusive, não são favelas Sim, só, né? exatamente. Não, aí que tá. Legalmente é como uma favela, só que daí o sujeito melhora e tudo. Mas o que acontece? Aí a população ela está sob uma área sem esgotamento sanitário. Aí tu anda, vê uma foto da Lagoa da Conceição, tu acha lindo, muito bonito. Tu anda de carro ali ao redor, tu fecha o vidro. Uhum. Fecha o vidro. Eu não vou usar aqui uma palavra de baixo calão, mas é como se estrume tivesse sendo jogado na tua cara, entendeu? Sim. Por quê? Porque daí tu tem vários restaurantes de luxo, tudo, jogando dejetos ali na lagoa. Eu estava vendo esse livro do Hernando de Soto, o exemplo que ele dá do Haiti nossa, ele mostra como em capital não regularizado, em empreendimentos, em atividades ilegais, informais, o Haiti, segundo as contas dele, tem mais recursos do que toda a ajuda que a ONU já destinou para o país. Só que, por exemplo, os haitianos podem, por exemplo, eu quero melhorar o meu estabelecimento comercial, que eu tenho um barzinho, um pequeno restaurante. Eu vou pedir um financiamento no banco para construir. Aí eu não tenho dinheiro guardado para dar de garantia. O que eu ponho ali como garantia? Só que eu não posso pôr ele porque não está regulamentado. Sim. Então, daí eu não tenho como ampliar o meu capital. Sim. Por quê? Por questões burocráticas legais atrasadas. E isso aí é uma síndrome nos países do terceiro mundo, é uma síndrome no Brasil, entendeu? Então isso dificulta, por exemplo, que o capitalismo, o pessoal da esquerda falar que o capitalismo exclui. Na verdade, o que exclui é o burocratismo, são essa lógica estatista ultrapassada, que não deixa o capitalismo penetrar nos outros estratos da sociedade. É o contrário. É o sujeito que mora no Morro do Rio de Janeiro, não tem uma casa com escritura, trabalha como camelô ali na praia, vai de mototáxi pirata para o trabalho, então ele vive sem depender do Estado, também não paga nenhum imposto e ele vive numa esfera separada do Estado oficial, né? E quando ele se capitaliza, quando ele consegue mais dinheiro, ele também não quer entrar, porque se tornou cômodo, entendeu? E é muito caro, uma né? vez, uma vez eu estava estacionando o carro no estacionamento perto de onde eu trabalhava em São Paulo, daí parou um cara bem cedo, chegava lá antes das 7, e ele parou, um BMW, abriu o porta-mala de trás e tirou uma mesinha daquelas de camelô. Claro que não são todos que estão nessa condição, mas provavelmente esse era o que tinha várias bancas, e depois ele tem os empregados dele que vendem por consignação, ganham uma parte do que estão vendendo ali. Então tem a situação de muita gente que, justamente por causa do burocratismo, do excesso de leis e normas, ele acabou indo para esse mercado informal e ele não vê vantagem nenhuma em se regularizar, por causa dos impostos, dos encargos trabalhistas. Então ele prefere ficar nesse submundo aí, entendeu? Sim. Só que esse submundo aí, ele demanda uma infraestrutura bastante grande para a cidade, seja na habitação, seja no comércio, e é menos arrecadação para o Estado. E o que acontece? Daí o Estado acarca mais naqueles que ele pode tributar e que não tem como escapar. Seria uma lógica inversa se ele tributasse menos de todos e ampliasse o rol de pagadores de impostos, mas com menos encargos. Sim. Seria bem mais interessante isso. A gente está falando bastante de um Estado que deixe as pessoas mais livres e que seja um pouco mais amigável para quem quer empreender, por exemplo, ou ter a sua propriedade. Agora, por outro lado, qual que é o papel que o braço mais firme do Estado pode exercer, Anselmo? Por exemplo, para coibir grilagem de terra ou ocupações ilegais de classe média, baixa ou alta, para coibir, por exemplo, essas gambiarras que se vê em muitas cidades que colocam em risco a vida das pessoas, ou a segurança pública, ou colocam em risco mesmo as pessoas, os transeuntes nas cidades. Um pouco desse caos, a impressão que se tem, a primeira impressão que se tem, que um pouco desse caos nas cidades também se deve a uma omissão do Estado, da prefeitura, naquilo que deveria ser papel dele, né? Veja bem, eu gosto, eu tenho uma visão minarquista dentro do liberalismo, né? Sim. Eu acredito em Estado mínimo. Eu não sou exatamente um anarco-capitalista, embora eu não despreze as ideias dos ANCAPs totalmente. Eu só acho que é uma questão mais gradual, né? Sim. E até ficcional, não impossível, mas por um futuro tecnológico. Mas eu acredito, no atual momento,
da nosso desenvolvimento social, que é necessário ser um Estado mínimo, porém eficaz, né? Eu cresci em Porto Alegre, como já falei, e existia uma rua ali que era um cartão postal da cidade, chamada Rua dos Andradas, que era um passeio público, na realidade não passava carro ali, mais conhecida como Rua da Praia, né? Mas o nome oficial era Rua dos Andradas. Era uma rua belíssima, muito mais gostoso de andar do que qualquer passarela de shopping e tal. E o que acontece? Nos anos 80, aquilo foi se degradando. Eu ia evitar comentar sobre partidos, mas esse caso é tão evidente, Fica à vontade. que não dá para deixar de falar. Que quando o PT assumiu lá, inicialmente com o Livre Dutra, que depois se tornou governador do Estado, existia uma política direta de deterioração do centro da cidade e também da segurança pública, né? E claro que a ideia deles é que isso é democratizar, no senso errado que eles têm de democracia, né? A cidade para os mais pobres, só que justamente sem a fiscalização e sem a necessária repressão quando tem casos. E o que acontece? A cidade ela começou de uma rua perpendicular onde existia uma feira hippie a encher de camelô, evitando com que as pessoas caminhassem. Ou seja, ficou tão cheio de mercadores informais, mercados pulgas, que as pessoas que andavam e consumiam desses mercadores, elas não conseguiam mais caminhar. E a rua foi perdendo clientes, foi perdendo consumidores que gastavam. E claro que daí começa a surgir outro tipo de mercado informal por baixo dos panos, que está ligado diretamente ao tráfico de drogas, entendeu? Não estou dizendo que todo mundo que faz isso ali é traficante, claro que não, isso seria um absurdo dizer, mas a gente sabe que tem, entendeu? Então o que acontece? Se tu não quando a gente fala de espaço público, parece que eu estou defendendo o Estado, mas não é a mesma coisa. Tanto que eu acho que espaço público tu pode ter em áreas de administração municipal, em condomínios, que não seja um Estado maior, entendeu? Pode ter uma relação direta do público com aquele espaço. Veja, por exemplo, uma avenida que é viva, que eu acho que é um dos melhores exemplos no Brasil de uma avenida onde realmente tem cidadania, tem comércio, tem pessoas usufruindo daquele espaço. A Avenida Paulista em São Paulo. Só que a Avenida Paulista em São Paulo, ela não depende tanto da prefeitura. Ela tem uma associação Viva Paulista que é atuante de comerciantes e moradores que se envolvem, que sabem que preservar a qualidade de vida daquela avenida, com calçadas largas, as pessoas podem andar, podem ir num restaurante, podem ir num barzinho, podem ir numa lanchonete, tem uma área verde ali, o Parque Trianon, tem faixa de segurança bem sinalizada, que é uma coisa importante, é o pedestre em primeiro lugar, fechamento da avenida para ciclovia, os sinais de semana para as pessoas caminharem, ou seja, é um lugar que é uma espécie de coração da cidade. Mas o que está ali fazendo o controle disso? É uma associação. Então eu acho que faltam justamente essas associações, ONGs preocupadas com o espaço público. E quando eu falo espaço público, não é espaço do Estado, é o espaço onde entidades privadas cuidam de um espaço comum para elas se relacionarem, né? Tem um livro de um cara chamado Richard Senner que ele fala exatamente disso, né? O declínio do homem público. A partir de um certo momento, e tem muito a ver com esse planejamento lá dos anos 60 e 70. Por exemplo, quanto mais esparramada é a cidade, mais distantes ficam as coisas, mais carro eu preciso usar. Veja bem, eu não estou falando mal da indústria do automóvel, não é esse discurso, não. Eu gosto de automóvel, inclusive, né? Só que quanto mais tu usa automóvel, menos tu caminha. Quanto menos tu caminha, menos tu fala com as pessoas e compra. Menos tu usa o comércio local, entendeu? E mais tempo tu perde dentro de um veículo, mais riscos de acidentes, tal. Então a cidade ela se esparramou muito. Então a verticalização dos edifícios, eles são mais ambientalmente corretos do que uma cidade muito esparramada horizontal. É o contrário do que os ambientalistas hoje em dia os ambientalistas mais sérios, esses que realmente estudam, eles já viram que esse movimento estava errado no início. A gente tem ideia, eu gosto da natureza, então eu vou para o campo. Bom, mas tu vai para o campo, tu vai ter a tua fonte de água própria, tu vai ter a tua geração de energia própria. Não, tu vai querer tudo puxado da cidade. Isso tudo tem um custo. E mais caminhão andando. Logo mais poluição, mais gasto de combustível. Então, a tendência, a partir da Jane Jacobs, que ela foi um marco mesmo, é que o centro tem que ser valorizado, o passeio público tem que ser valorizado.
Eu me lembro quando eu era pequeno, eu morava em Porto Alegre, chegava 8 horas da noite, as pessoas botavam cadeirinha na rua, iam conversar, tomar chimarrão, bater papo. Na medida que elas se voltam para dentro, a região fica deserta. Sim. E é isso que as pessoas tendem a gostar bastante desse estilo de vida que talvez nem exista mais, mas é um estilo de vida tradicional das cidades do interior. Não é um estilo de vida rural, mas das cidades pequenas, que as pessoas usam a praça, elas conseguem ir aos lugares a pé, elas conhecem a comunidade, a vizinhança, conversam na rua. As pessoas se sentem donas da cidade, os moradores de fato eram donos da cidade. E hoje em dia as pessoas não conseguem mais fazer isso. Mesmo em cidades menores, a violência urbana, o trânsito muito mais intenso, acaba destruindo esse modo de vida. E aí eu queria perguntar para você, já caminhando para o final, existe um tamanho de cidade que é ingovernável? Eu lembro que o Diogo Mainardi uma vez escreveu um artigo dizendo que a primeira coisa que ele faria se fosse prefeito de São Paulo era dividir a cidade ao meio, porque é uma cidade ingovernável, né? Esse foi o problema, talvez, das grandes cidades brasileiras. Elas cresceram demais e não conseguem agora, por serem muito grandes, não conseguem se autogovernar. Eu não tenho uma solução para isso, mas eu já li livro até de autor de esquerda, um tal de Cândido Malta, que é urbanista, é professor da FAO, né? E ele escreveu um livro bem interessante chamado Reinvente Seu Bairro. O cara devia falar de cidade, está falando de bairro. Não, porque a proposta dele era que os bairros tivessem mais autonomia para criar normas, não leis, mas normas de conduta próprias para a população conseguir viver ali. O importante é que cada bairro ou região de bairros tenha uma centralidade própria, ou seja, não precise sair dele para ir para o centro ou outras regiões fazer tudo. Agora, um ponto que é fundamental para isso funcionar melhor é a questão da segurança. Isso aí é um nó no Brasil, né? E estava falando de cidade do interior, que tem aquela vida urbana, pacata, onde as pessoas vivem. Sabe onde é que isso se reproduz? As pessoas não gostam, mas é um lugar que atrai as pessoas, justamente porque tem isso, shopping center. Sim. Veja bem, é dentro do shopping center que tu senta ali na tua mesa, que a criança pode brincar em algum lugar, entendeu? Claro, tem que ficar de olho porque tem muita gente, mas por que o shopping center faz sucesso? Porque ele reproduz aquele centrinho de cidade do interior. Está demorando, eu acho que logo vai ter isso, porque eu já vi muito isso nos Estados Unidos e tal, são esses shoppings com menos telhado, né? Que são tipo vilinhas comerciais, tipo um shopping a céu aberto, entendeu? Na verdade são pequenas ruas comerciais privadas, né? Exatamente. Eu acho assim que no Brasil é o seguinte, alguns autores mais social-democratas fazem uma crítica a essa visão liberal radical, mas o que acontece? No Brasil, tem um Estado que é ineficaz em grande parte, né? Várias agências em vários setores. Então a saída é desconstruí-lo mesmo e reconstruir tudo a partir do privado na medida do possível. Você falou, inclusive, dessa descentralização, inclusive dos bairros, né? Um dado que é muito interessante que eu ouvi outro dia, em 2018, a delegacia de São Paulo, da cidade de São Paulo, com menos ocorrências, ficava no Alto da Moca. E o bairro da Moca não é um bairro de elite, está longe de ser o bairro mais rico de São Paulo, mas é um bairro com um senso de comunidade muito forte, é um bairro italiano, né? Tem a Juventus da Moca, sim. Tem um sotaque próprio, tem um estilo de vida próprio, e as pessoas vivem como numa cidade pequena. Então, existe uma coesão ali social, e as pessoas, de fato, ocupam as praças, as ruas da cidade, do bairro, e uma consequência disso, curiosamente, sendo um bairro muito perto do centro de São Paulo, é que a delegacia da Moca é a delegacia com menos ocorrências. Então, é o bairro que pode ser chamado de bairro mais seguro de São Paulo. Justamente, não é só porque tem muita polícia na rua, ou porque é um bairro de elite, mas é porque é um bairro que é vivo. E sendo vivo, ele tem muito poucos espaços degradados, né? Olha, eu não sabia disso. Estou bem contente dessa informação que me passou. Isso confirma a nossa noção de que realmente as pessoas passeando, caminhando, se conhecendo, elas se auto-vigiam, né? Vigiam umas outras, né? Isso é bem interessante. Nossa, isso aí dava assim um baita de um estudo, uma tese sobre esse tipo de coisa aí. Até vou pesquisar se tem alguém que já estudou a fundo isso. Bem interessante.
Bom, caminhando para o final agora, Anselmo, uma última pergunta. Não é exatamente, eu acho, a sua área, então fique à vontade para fugir da pergunta, mas por que as cidades brasileiras são tão feias? Esteticamente, elas não são, digamos, muito agradáveis, né? É claro que existem belezas naturais, como no Rio de Janeiro, e Sim. algumas regiões de São Paulo que são interessantes, por exemplo, e cidades antigas, que também são muito bonitas, mas, no geral, as grandes cidades são muito feias, elas não têm uma identidade arquitetônica ou urbanística. Você pegar uma foto do centro de Fortaleza é muito parecido com uma foto do centro de Porto Alegre, por exemplo. São comércios mais ou menos caóticos ali, as ruas cheias de fios dependurados, um camelô ali, um carro parado fora da vaga em outro lugar. E por que as cidades chegaram a esse ponto? É apenas uma falta de preocupação estética ou isso é um sintoma de um problema mais grave? Eu acho que isso tem muito a ver com aquele senso de modernismo, de fazer tudo diferente, inovador e revolucionário que vem lá dos anos 70. Sim. E tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando antes. Por exemplo, eu já visitei Toronto, né, e uma vez eu entrei num prédio que parecia prédio histórico e dentro num shopping center moderno. Então eles realmente preservam a estética externa, né, mantendo, mas por dentro é tudo novo, modificado. Vi isso também na Austrália, em Estados Unidos obviamente deve ter também, só que eu não conheço tanto assim. Então eles mantêm a parte externa, a parte estética antiga, né? E no caso do Brasil, acho que esse movimento modernista, querendo-se, aí eu não tenho profundidade para falar, mas dentro da minha noção superficial do assunto, esse movimento modernista querendo se descolar de tudo que era antigo, isso foi apagando o passado, né? Sim. Daí tu tem ilhas no sentido figurado, né? Ilhas entre aspas. Agora, por exemplo, tu vai para cidades serranas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tu vê muito dessa preservação, mas porque justamente a população local tem esse senso tem essa identidade e manteve isso e gerou um ciclo virtuoso porque atrai turistas, né? Sim. Agora, eu acho que nas cidades grandes brasileiras o modernismo pegou muito forte, de desconstruir e manter tudo com essa visão mais Niemeyer das coisas, né? E que literalmente colocou abaixo muitos prédios clássicos e antigos, né? Do meu gosto, me desculpe aí algum arquiteto urbanista modernista, mas eu acho a arquitetura de Niemeyer horrorosa. Sim. Porque eu gosto de Ruela, eu gosto de Viela, eu gosto de coisas... a cidade do tamanho do cidadão, entendeu? Houve ali, eu fui criado em Brasília, então tenho muito a falar sobre isso, mas foi uma junção que eu acho que foi terrível, de fato, da iminência ali daquele modernismo do Niemeyer nos anos 50 e 60, na construção de Brasília, e também o Lúcio Costa, que foi o autor do projeto urbanístico, né, com a emergência da indústria do carro, né? Então a cidade foi feita naquele período em que a indústria do carro estava crescendo, então vamos colocar tudo para ser feito não a pé, mas com carro. E, de fato, o Niemeyer foi muito influente, concordo com a sua avaliação dele, e além de não serem muito esteticamente agradáveis, os prédios dele têm muitos problemas, né? Eu, como jornalista, fui algumas vezes ao Palácio da Alvorada, que é onde mora, claro, o presidente da República. E tem um problema grave lá, que é o sol pega diretamente no Palácio da Alvorada, tanto de manhã quanto à tarde, porque os dois lados, o leste e o oeste, são totalmente abertos com vidro, e você não consegue ficar em metade do palácio pela manhã e na outra metade à tarde. Não é feito para pessoas de carne e osso viverem. Só para complementar a tua visão, por exemplo, outra cidade que eu não gosto, que é nessa linha aí, tudo na base do automóvel, tudo esparramado, é uma cidade que funciona só com shopping, que eu não gosto é Miami. Não gosto da cidade. Até gosto do estado e tal. Vejo lugares bonitos, mas a cidade de Miami eu não curto, não. É diferente, por exemplo, Nova York, cidades que têm centros vivos, né? Sim. E no caso ali de Brasília, uma coisa que me atrai na cidade são o interior das superquadras, que é onde, por exemplo, tem praças, parques, onde as pessoas caminham, se encontram. Ali sim eu acho que tem um espírito de cidade, de comércio, de comunidade, entendeu? Sim. Foi surgindo depois de pequenos comércios, né? Sim. Agora, a parte que é o cartão postal é que não faz o meu gênero. Muito bem, Anselmo Heidrich, professor de Geografia, mestre em Geografia pela USP. Muito obrigado pela conversa, foi interessante. Esperamos tê-lo mais vezes aqui conosco no podcast e até uma próxima. À vontade, pode chamar que eu adoro participar. Obrigado. E você acompanha o nosso podcast sempre no Spotify, no YouTube, além do nosso site www.montecastelo.org. Você pode nos encontrar ainda
no Facebook e no Twitter. Basta buscar por Instituto Monte Castelo. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.